aberta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viver em sociedade sob um determinado pacto, né? E isso demanda uma certa noção e um certo olhar. Então, eu vou apresentar para vocês hoje um pouco do que é o pacto social. Vai parecer, nesse primeiro momento, a gente vai adentrar um pouco a vida do autor, porque não dá para tratar esse autor sem passar pela vida, né? Um dos poucos autores que, quando a gente vai estudar a filosofia, ou a sociologia, ou a política, né, ele produziu uma vasta gama de obras, desde música, passando por crítica social e tudo mais, você se vê, de certo modo, obrigado a estudar a vida dele também, né, que é uma vida bastante contraditória. Isso é bastante natural, tá? A vida dos pensadores antigos ou dos pensadores dos séculos passados, ela é marcada por uma certa contradição, elas eram marcadas por uma certa contradição mesmo, tá? Eles viviam épocas de efervescência, né? Revoluções e tudo mais. Então, os padrões a partir dos quais eles viviam eram bem diferentes dos padrões, né, que hoje nós vivenciamos. Então, não fiquem assustados com algumas coisas que eu vou dizer, porque era da natureza daquela época isso acontecer, né? E tem um outro conceito, né, que a gente faz quando a gente está pensando, por exemplo, quando você está fazendo uma análise histórica, e você faz essa análise histórica a partir dos valores contemporâneos, né? Isso é um anacronismo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente for estudar história, para a gente não ser anacrônico. A gente entender que as justificativas para fazer o que eles faziam, elas só podem ser encontradas dentro do contexto temporal em que eles viviam, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o pacto social. É bem possível que vocês já tenham ouvido tratar ou falar direto ou indiretamente acerca desse pacto social, porque ele é um tema da sociologia, ele é um tema da filosofia, ele é um tema da história, ele é um tema inclusive da geografia, então provavelmente vocês já ouviram falar de alguma coisa nesse sentido, mas a ideia aqui é apresentar alguns elementos para a gente fechar essa noção de vida em sociedade de maneira abstrata, né? Porque a gente está tratando essa vida em sociedade de maneira abstrata, e nesse quarto bimestre que se inicia, a gente vai entrar no caráter prático dessa vida em sociedade, tá? E aí a gente vai tratar questões mais contemporâneas, digamos assim. O autor que eu escolhi para a gente tratar poderia ser outro, é um autor bastante conhecido, né, chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele é um autor contratualista, um autor bastante importante, né? Ele fecha uma trinca com outros autores que são conhecidos como os autores do contrato social ou do pacto social. Esse é um conceito importante também, né? O contrato, pacto social aparece o tempo inteiro nos vestibulares da vida, e o Rousseau ele é considerado aí um dos mais importantes, né? Filósofos contratualistas, e ele acabou produzindo uma filosofia e uma ciência política. Né? A ciência política dele é pautada, sobretudo, na crença e na esperança na mudança do sujeito, do indivíduo. Há outros autores, né, vocês devem conhecer bem, né, como, por exemplo, o Hobbes. Né, o Hobbes é o pensador contratualista também. Né, ele tem uma frase bastante conhecida que ele diz que o homem é o lobo do homem. Né, o conceito do Hobbes no estado de natureza, e acredito que vocês devam saber o que é estado de natureza, mas o estado de natureza é a vida social antes de haver leis, né? Antes de haver um estado organizado, um governo organizado, quando o homem ainda se encontrava num estágio pré-social, digamos assim, pré-civilizacional. E o Hobbes, ele que vai pensar a monarquia, ele dizia que no estado de natureza o homem é o lobo do homem. Então existia uma guerra de todos contra todos, né? E que essa guerra ela era de certo modo resolvida pela violência. Então aqueles que tinham força e a capacidade de serem violentos, eles levavam vantagem sobre os outros. E aí para o Hobbes o Estado se forma, né? Esse pacto social se forma exatamente como forma de conter essa violência, de terminar com essa guerra de todos contra todos. Então o Estado, né, o Leviatã, ele surge com o intuito de trazer paz, né, paz para a sociedade. Só que essa não é uma paz, não é uma paz no sentido que a gente toma hoje, né? Ela é uma paz meio contraditória que eu vou dizer aqui, mas ela é uma paz violenta, né? Então o sujeito precisa temer o Estado
para que ele, temendo o Estado, ele obedeça às leis. Então, tem-se a ideia de que o homem tem uma natureza má, e essa natureza má só pode ser contida por meio de uma certa violência, e essa violência, para que não esteja nas mãos dos indivíduos, ela é delegada ao Estado, né, e o Estado age violentamente quando esse indivíduo quebra algum pacto, quando ele foge, quando ele escapa, né, quando ele abdica do contrato, quando ele quebra a lei. Dá para a gente pensar aqui, até de maneira introdutória, né, em algumas sociedades, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio rudimentar, mas a sociedade americana, por exemplo, a sociedade americana, em alguns estados, o pacto social, né, que eles produziram, que eles fizeram, está muito ligado a essa noção hobbesiana, né, que é o pensador que se opõe ao Rousseau aí, né, que é a ideia de que você, quando você quebra o pacto, e quando você é violento nessa quebra do pacto, o Estado tem todo o direito de ser violento com você também, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, na pena de morte, por exemplo, né, que é uma pena capital e que coloca aí, de certa forma, o Estado como na sua violência plena. Então, quando você tem lá o Estado aceitando, ou o Estado corroborando com a pena de morte, ou validando a pena de morte, você tem características de um Estado hobbesiano, né? Um Estado forte e um Estado que não permite que esses indivíduos quebrem os pactos. Daí a noção também, bastante importante, de que o crime, né, dentro de uma sociedade hobbesiana, não é um ato de lesar o outro, né? Então, por exemplo, eu roubei o notebook da Letícia. Eu vou ser punido, se eu for descoberto, claramente, não porque eu roubei o notebook da Letícia e isso gerou um dano para a Letícia, especificamente, mas eu vou ser punido porque esse meu ato, ele é uma quebra de um certo pacto, ele é a quebra de um certo contrato que diz que numa sociedade justa as pessoas não roubam umas às outras. Então, a tendência é que a pena seja maior. É bem provável que vocês já viram isso nos filmes, né? A gente vê muito isso nos filmes americanos, quando você coloca lá fulano de tal contra o estado tal. Então, não é o sujeito, não é o Gilvan contra a Letícia, é o Gilvan contra o estado de São Paulo. Porque uma vez que o Gilvan roubou o notebook da Letícia, o Gilvan enfraqueceu as instituições, o Gilvan quebrou o pacto social. Então, nesse sentido, existe uma força do Estado. Né? Essa noção de haver um pacto social, né, e aí falando de forma geral, o pacto social seria basicamente um contrato tácito que a gente nunca assinou, mas que a gente, ao nascer, acaba aceitando, porque ele já existia antes da gente e que nos faz obedecer às regras e acatar as regras, mesmo muitas vezes não concordando com elas, né? Então, para tratar essa questão, a gente tem três grandes pensadores que são pensadores contratualistas, e aí a gente tem dois que correm por fora, né? Embora eles não sejam contratualistas. A gente tem o Maquiavel, que não é um pensador contratualista, mas que vai pensar uma ciência política também, né? Ele vai dizer que o sujeito ele tem uma natureza má, né, e a tendência é que na política isso acabe reverberando, né? Então existe um padrão da ação do homem que você consegue perceber na prática política. E aí a gente tem também Montesquieu, né, que é um dos pensadores que vai pensar ali a delimitação dos três poderes exatamente por isso. Né? Eles não são contratualistas, mas eles fundamentam essa reflexão também. E a gente tem o John Locke, que esse sim é um pensador contratualista. O John Locke, ele vai pensar um pacto social mais moderno. Nesse pacto social do John Locke, a ideia é a preservação dos direitos dos indivíduos. Seria um pacto social liberal, né? Um pacto mais de acordo com a nossa política prática. E o John Locke ele vai pensar uma liberdade, ele vai pensar na liberdade, né? São três fatores importantes: é a liberdade, o direito à vida e o direito à propriedade privada, né? E a gente vai ver que isso mais à frente isso acaba contrastando a ideia do próprio Rousseau. Então a gente tem três pensadores contratualistas importantes, que é o John Locke, o Thomas Hobbes, né? Esses dois, o Homem e o Lobo do Homem no Thomas Hobbes e o Homem Nasce como
uma folha em branco, digamos assim, para o John Locke, e para o Rousseau, que tem uma frase conhecida: o homem nasce bom, né? E a sociedade acaba por corrompê-lo. E aí a gente vai tratar um pouco do Rousseau dentro desse contexto, de uma reflexão, né? Quais são as consequências do pensamento do Rousseau políticos para os nossos dias, tá? Então a gente vai tratar um pouquinho dele. Nessa primeira parte é quase um Sônia Abrão, a gente vai fazer bastante fofoca, né? Porque, como eu disse para vocês, não dá para estudar a vida do Rousseau sem fofocar acerca da vida dele, tá? É interessante isso porque a última obra do Rousseau, a última obra produzida, quando é publicado ele já tinha morrido, é um livro chamado As Confissões, né? Baseado sobretudo num livro, indiretamente num livro de um filósofo cristão chamado Santo Agostinho, cujo nome é o mesmo, né? As Confissões. E aí o Rousseau deixa ali as suas confissões, né, e as suas reflexões pensando numa subjetividade política. Porque enquanto Santo Agostinho, ao produzir a sua obra As Confissões, ele ele introduz no Ocidente aquilo que a gente chama de subjetividade, né? E o que é a subjetividade? A gente tem o nosso eu objetivo, o nosso eu externo, e a gente tem aquilo que a gente pensa por dentro, né? Falando numa linguagem mais rudimentar. Aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, aquilo que constitui o meu eu interior. Essa noção de meu eu interior, ela aparece nesse filósofo, Santo Agostinho, né? Na sua relação com Deus, é um livro em que ele fala da conversão dele, em que ele pede perdão para Deus e tudo mais. Então, o homem interior de Santo Agostinho, ele vem à tona, e sem perceber, Santo Agostinho, sobretudo baseado numa leitura do Platão, ele introduz uma noção de subjetividade no Ocidente, que até então ela era meio esparsa. Não dava muito para definir o que é subjetivo e o que é objetivo, porque o caráter das relações não era claro. Então, com o Santo Agostinho, isso aparece. E aí, na morte do Jean-Jacques Rousseau, nosso genebrino favorito, ele deixa um livro também de confissões. Mas essa obra de confissões do Rousseau, diferentemente da obra de Santo Agostinho, que tinha uma relação com Deus, ela é uma subjetividade pensando a prática e a existência de um mundo político. Né? E político não no sentido que a gente toma, mas no sentido de vivenciar uma realidade. Então o Rousseau ele é um pensador bastante importante nesse sentido, porque além das obras que ele produziu, a gente vai apresentar algumas aqui para vocês, ele se apropria de uma subjetividade cristianizada e platônica, e ele a traz para um contexto mais secular e politizante. Então, de certo modo, o Rousseau estabelece uma moral política, né, que é algo que não é tão pensado assim. Geralmente, quando a gente pensa em política, a gente pensa numa ética da política, né, numa ética dos deveres, uma ética que delimita a ação do político. Mas o Rousseau ele vai pensar numa moralidade política, que é uma coisa um pouco mais profunda, né, que a gente vai tratar presencialmente, porque demoraria bastante tempo. Então eu vou colocar aqui alguns dados da biografia dele, tá? Ele nasceu em Genebra, conhecido como o primeiro filósofo do romantismo, por seu contrato social, em que afirma que o ser humano é inatamente bom e tem o seu comportamento corrompido pela sociedade, pouco do que a gente falou, né? Além de ser escritor e filósofo, ele produziu peças, poesia, música, e uma das mais notáveis literatura europeia, uma das mais notáveis obras da literatura europeia. Tá? O professor cortou um pedaço aqui. Ele fugiu de casa aos 16 anos, agora começa a ter fama, tá? Ele fugiu de casa aos 16 anos e se tornou protegido de Madame de Warens, que mais adiante se torna sua amante. O primeiro ponto aqui da Sônia Abrão é que o Rousseau ele teve uma relação bastante conturbada com as mulheres, né? Então ele teve diversas relações, né, na sua vida já adulta, e arrumou muita confusão por isso, tá? Rousseau ganhou a vida como preceptor, músico e escritor em Lyon, e após 1942 em Paris. Ali viveu com uma mulher com quem teve 5 filhos, todos entregues a um orfanato, né? É interessante pensar também, né, que
O Rousseau ele escreve uma obra chamada Emílio, que é uma obra que vai revolucionar a didática e a pedagogia no mundo, né? Então, o Emílio, a obra Emílio, ela produz, ela faz uma ruptura com aquele ensino elitizado e ela pensa, o Rousseau vai pensar na educação como uma forma de resgatar o sujeito, né, de resgatar o indivíduo que estava sendo corrompido por uma sociedade maléfica e tudo mais. Mas o Rousseau, quando ele tem os seus filhos, né, ele teve 5 filhos, ele entregou todos ao orfanato. Daí está sobre ele uma grande crítica, né, das pessoas dizendo, bom, ele escreve sobre isso, mas quando ele teve a oportunidade de vivenciar isso na prática, ele acabou entregando seus filhos no orfanato. Isso na filosofia é uma grande discussão, se foi certo, se foi errado, enfim, ele tem... Se a gente for pensar aqui na parte biográfica do Rousseau, a gente vai ficar parado durante o tempo, mas tem essa questão, né, de o Rousseau ter tratado a família sob uma outra perspectiva. Ele colaborou com a elaboração da enciclopédia, então vocês devem saber, né, que durante os filósofos iluministas construíram uma enciclopédia muito importante para a época, né? O Rousseau é um pensador iluminista, embora é importante vocês entenderem que existe uma característica diferente do Rousseau para com os outros iluministas. Então, a tendência é que um filósofo iluminista, né, as luzes, a razão, coloque a razão acima, né, sobre todas as coisas. O Rousseau, embora fosse um pensador iluminista, ele não deu à razão, não no sentido que a gente toma, essa vazão toda. O Rousseau acreditava numa percepção de mundo mais intuitiva, mais piedosa. O Rousseau acreditava nas paixões e nos sentimentos, não como a gente toma hoje, né? Mas o Rousseau ele não acredita que a razão ela dá conta do todo, porque no Rousseau nasce uma ideia de cisão, né, entre uma razão boa, uma razão piedosa, que vai desaguar num conceito que ele chama de vontade geral, e uma razão meramente instrumental. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Imagina o seguinte, ó, um juiz de uma cidade pequena, ele é responsável por resolver os problemas, as questões e as celeumas que acontecem naquela cidade. E aí chega um cara para esse juiz está sendo acompanhado por um jovem que quer aprender a ser juiz também, tá? E aí chega um cara para esse juiz e fala, ó, eu fui lesado, eu comprei um camelo, né? Eu fui no criadouro, comprei um camelo, né, com saúde, com tudo aquilo que se espera de um camelo e tal. E aí quando o vendedor me entregou, eu nem sei se era um camelo mesmo que ele me entregou, se era um dromedário, eu não sei. Mas ele estava doente e esse camelo não é o camelo que eu escolhi, mas eu já paguei, eu quero meu dinheiro de volta, né? Eu tô certo, não tô? E aí o juiz que está sendo observado por um jovem que também quer ser juiz, diz para ele assim, você tem toda a razão. E aí esse juiz chama o cara que vendeu o camelo, né? E aí o cara que vendeu o camelo fala que disse para ele que por aquele valor que ele estava pagando ele ia receber um outro animal, mas que era um animal parecido e tal, mas que tinha certas deficiências com relação àquele animal, né? E aí ele dá uma outra justificativa totalmente plausível, e aí o juiz fala, você tem toda a razão. Aí o menino que estava ali tentando aprender a ser juiz e tentando aprender a ser justo, ele fala, não, tem uma coisa errada aí. Né? E aí ele interrompe o juiz, depois que o cara vai embora, ele fala, Vossa Excelência, tem alguma coisa errada. Porque para o primeiro, você disse que ele tinha razão. Agora, para o segundo, você também está dizendo que ele tem razão. Aí o juiz olha para o menino e diz, você também tem toda a razão. Percebam, senhores, esse uso da razão, ele é diferente da razão que o Rousseau vai tomar. Né? O Rousseau ele vai pensar numa outra razão, que não é essa razão instrumental, né? Porque um discurso, seja ele qual for, ele pode ser dotado de razão. Né? Então, é necessário fazer essa distinção entre uma razão transcendental, como diria o Kant, e essa razão comum, que é a razão que articula, que organiza, né? que faz entender. Né? Então, quando esse juiz ele ouve os dois lados, ele não estava pensando na razão como algo certo ou errado.
Ele estava pensando na razão como algo bem articulado, bem colocado, bem construído. Por isso, para esse juiz, todo mundo tinha razão, né? E claro, ele não estava pensando no conceito de justiça, ele estava pensando num conceito um pouco anterior, né, que é o conceito de articulação. E o Rousseau ele vai pensar isso, né? Ele vai, essa é a linha que atravessa a obra do Rousseau. Ele vai dizer, olha, aqui na nossa Genebra, ou aqui na França, ou nos lugares pelos quais eu passei, existe de fato uma razão, né? E essa razão ela está presente nas relações, mas essa razão ela não dá conta, porque ela não é uma razão piedosa. E o que isso quer dizer? Ele vai dizer o seguinte, tem um conceito no Rousseau, que é o conceito de vontade geral. Né? O que é esse conceito de vontade geral? Rousseau ele pensa o seguinte, se nós vivemos na sociedade, nós somos obrigados, nós temos o dever de criar leis, né, e de construir um mundo no qual nós possamos viver bem. E para que isso aconteça, para que essa vontade geral, digamos assim, que não é necessariamente uma vontade de todo mundo, mas ela é uma vontade da maioria, todos os indivíduos que vivem nessa sociedade, eles precisam primeiro partir do pressuposto que a sua escolha, ela é uma escolha que vai ajudar o outro, né? Então, para o Rousseau, existe uma noção de piedade aí, que é muito importante, né? Ele vai dizer, se a razão ela não for uma razão piedosa, e esse é um conceito muito importante para ele, a tendência é que eu tome as minhas atitudes partindo do pressuposto que eu preciso ser beneficiado antes do outro, né? Então, vamos pensar aqui um exemplo. Se vocês perguntarem, se a gente fizesse uma votação hoje, né, Brasil, e o voto fosse o seguinte, você é contra ou a favor do imposto? Né? Uma pergunta fácil, né? Um questionamento básico, né? Junto com as eleições, você vai ter mais uma coisa para votar, se você é contra ou a favor do imposto. Se a maioria for a favor, os impostos continuam. Se a maioria for contra, os impostos vão acabar. Lembrando, senhores, que existe uma vontade geral, né? Que essa vontade geral para o Rousseau, ela precisa ser piedosa. Mas não quer dizer que a maioria tem essa vontade geral, não, porque é necessário ser piedoso. O que vocês acham que aconteceria se o povo inteiro de São Paulo, a população paulista inteira, pudesse votar, sendo ela a favor do imposto ou contra o imposto? Vocês acham que as pessoas iam votar para continuar tendo imposto? A chance disso acontecer é mínima. Por quê? Porque as pessoas vão falar, bom, eu quero comprar lá o meu PlayStation 5 e o PlayStation 5 custa 5 mil. 3 mil é imposto. Se eu conseguir eliminar os impostos, eu vou pagar mais barato pelos produtos e eu vou conseguir ter uma vida mais... O meu dinheiro vai ter mais valor e eu vou conseguir ter uma vida mais próspera. Mas o que vai acontecer também se acabarem os impostos? Quem que vai pagar a escola? Quem que vai pagar a polícia? Quem que vai pagar os hospitais? Né? Quem que vai pagar pela segurança pública? Quem que vai pagar pelas vacinas? Percebam, senhores, esse desejo e essa vontade geral, ela deve ser racional, mas ela não deve ser racional tomando em conta o que o indivíduo pensa acerca de si. Essa deve ser uma razão maior, uma razão que pensa no agrupamento, que pensa no todo, que pensa piedosamente naquelas pessoas que não estão sendo contempladas pela escolha também. Então, eu não sei se vocês estão entendendo até aqui, mas existe nesse contexto uma noção bastante interessante do Rousseau de que a organização política ela só vai se dar a partir do momento em que as pessoas elas forem piedosas. Né? E por que o Rousseau propõe essa piedade? Muitos autores, muitos cientistas políticos e muitos filósofos zombavam dele, brincavam, tiravam sarro, né, dizendo que isso era fruto de uma certa inocência, né, era fruto de uma certa ingenuidade. Vocês vão encontrar nos manuais muitos autores tratando o Rousseau não só como um romântico, mas também como alguém inocente, como alguém que não tem a condição e a capacidade de perceber como a realidade funciona. Isso se dá, sobretudo, porque quando você vai analisar, por exemplo, autores que não têm essa crença no gênero humano
como o próprio Maquiavel, como o próprio Hobbes, né, e você antagoniza com Rousseau, acreditando que o homem pode voltar ao estado de natureza e se tornar algo melhor do que ele era, você tem aí, aparentemente, um Rousseau ingênuo, né, um Rousseau que não vai conseguir prosperar com as suas teorias. Mas vocês vão perceber que não é bem assim. Ele consegue, a filosofia russoniana, que deságua numa certa ciência política, ela perdura e ela permanece. Né? Eu só vou dar um adendo aqui para vocês, porque isso é bastante importante, essa compreensão dessa noção de vontade geral. Então, essa noção de vontade geral, ela parte do pressuposto de que todas as pessoas têm um desejo de que a sociedade seja melhor, tá? E aí o que acontece? Durante o século XX, começo do século XX, essa noção rousseauiana, né, e o Rousseau, ele é, de um modo ou de outro, o pai intelectual do Marx, do Karl Marx, essa noção rousseauiana, ela foi usada pelos partidos de esquerda absolutistas, né? Pelos partidos autoritários da esquerda no leste europeu. Como assim, professor? A ideia de você ter um partido único. Então, por exemplo, sei lá, isso ainda acontece, por exemplo, na China, né? Você tem o Partido Comunista, é um partido só. Mas você tem a ideia de você ter um partido único. Por quê? Porque aquele partido, ele é capaz, partindo dessa corrupção, dessa deturpação dessa noção do Rousseau, de cooptar e de entender qual é essa vontade geral. Logo, haver outro partido só vai desconstruir o bem que essa sociedade pode vivenciar. Então, senhores, de um certo modo, parte de uma noção autoritária de governos mais à esquerda, né, que propunham um partido único, embora isso aconteça também à direita, tá? Mas normalmente mais à esquerda essa ideia do partido único, né, não do autoritarismo. O autoritarismo ele é dos dois lados. Isso está muito baseado nessa noção do Rousseau, de que não é necessário haver mais de um partido, porque esses partidos que se antagonizam, eles vão produzir o caos. Então não existe uma vontade geral quando você tem dois partidos antagônicos. Quando você tem um partido só, você tem ali a piedade, a pseudo-piedade, né, porque a gente sabe que na prática não funcionou. Então, esse é um conceito importante do Rousseau, né, que eu estou apresentando para vocês aqui, que é a ideia de uma vontade geral. Né? Então, essa vontade geral, ela só vai se configurar, né, agora tira essa parte dos partidos políticos, mas ela só vai se configurar se o sujeito pensar racionalmente, mas essa sua razão for dotada também de uma piedade. Então, é um fator importante haver piedade, tá? Aí a gente tem alguns elementos aqui da própria teoria do Rousseau, tá? Na parte da biografia, expondo a sua teoria educacional, ele escreveu o Emílio é o livro da educação do Rousseau, que é bastante importante, né? E esboçou a sua política em O Contrato Social. O Contrato Social é esse livro aqui, tá? Ó. É um livro curtinho, mas bastante interessante. Ele foi perseguido por essas obras e teve seus livros queimados em sua Genebra natal. Protestantes, puritanos, né? Eu acho que vocês sabem, conhecem o contexto da Genebra de Rousseau, né? Quando houve a reforma protestante, a contra-reforma, começou a acontecer algumas guerras internas dentro dos estados. Eu tenho certeza que vocês devem saber disso. E aí, quando essas guerras começaram a acontecer, os protestantes começaram a fugir daqueles países cuja maioria era de católicos. E Genebra acabou se tornando a capital dos protestantes. Né? Muitos chamam-na de Roma protestante. E aí o que acontece? Incrivelmente, né? E aí vocês vão perceber mais uma contradição, o protestantismo, né, o que a gente no Brasil conhece como evangélico, mas o protestantismo raiz, ele é conhecido por ter inserido o racionalismo no pós-Idade Média, na Europa. Então, quando Lutero e as suas teses, João Calvino, dizem que o homem não precisa de um mediador, que o próprio homem pode fazer suas orações, enfim, né, todo esse contexto religioso, o protestantismo começa a colocar o homem no centro do debate, e isso começa a pressupor uma certa
uma certa racionalidade, né? Então, a Reforma Protestante, ela de certa forma, ela é a mãe dessa racionalidade que vai desaguar no Iluminismo e nas revoluções, né? Mas quando os protestantes começam a migrar para Genebra, que se tornou um lugar que protegia esses protestantes, a gente começou a ter uma radicalização desses crentes, né, desses cristãos, dentro da própria Genebra. Então, a Genebra protestante, que deveria ser um lugar de razão, ela se tornou uma Genebra puritana. Então, uma parte desses protestantes que deveriam ser seres racionais, eles se tornaram tão radicais quanto os católicos que os perseguiam. Então, parte de Genebra, né, uma boa parte do território suíço, se tornou um lugar de quase teocrático. Ela se tornou quase uma sociedade teocrática e, por isso, né, os filósofos, obviamente, né, quando o cristianismo cresce, a filosofia corre, né? E aí, obviamente, eles começaram a perseguir os filósofos e o Rousseau era um filho daquela pátria, né? Então, os seus livros também começaram a ser queimados. É importante dizer que não foram queimados só em Genebra, tá? Eles foram queimados em outros lugares. O último lugar que os livros do Rousseau foram queimados foi na Alemanha, né? O Kant falou que leu antes de queimarem. Então, assim, é interessante vocês pensarem, né, que havia um contexto social e político que produziu esses pensadores radicais, né, esses pensadores capazes de analisar a sociedade para além da própria realidade. Isso é fruto, obviamente, dessa vivência que eles tinham, né, conflitos religiosos, governos autoritários, monarquias absolutistas. Então, eles estavam lutando contra tudo isso, né? E a obra do Rousseau, ela é talvez a principal obra na produção e na reflexão conceitual para que aconteça a Revolução Francesa e também a Revolução Haitiana, mas sobretudo a Revolução Francesa. A obra que o Rousseau produziu, ela vai politicamente reverberar durante muitos anos, né, até chegar aos nossos dias aqui. Tá? E aí tem mais algumas informações da vida do Rousseau, né? Ele entrou em um período conturbado, em certa altura hospedou-se com David Hume na Inglaterra, mas suas acusações paranoicas a seu anfitrião o levaram de volta a Paris. David Hume é um filósofo extremamente importante, um filósofo empirista inglês, muito, muito, muito importante mesmo, um pensador complexo e deveras interessante, que hospedou o Rousseau durante um tempo na casa dele, mas o Rousseau não estava numa boa fase, ele estava meio conturbado, e eles acabaram rompendo e o Rousseau acabou voltando para Genebra, né? Embora o Rousseau seja conhecido por muita gente como um pensador francês, né? Porque parte da vida dele ele viveu na França. As principais obras dele foi a Nova Heloísa, um romance de bastante sucesso, né? O Emílio, né, que é esse livro dele sobre educação, Os Devaneios de um Caminhante Solitário. Essa obra ela vai preceder, né, as suas confissões e as próprias confissões, né, que é o que eu falei no começo da aula, uma obra de extrema importância. No contexto histórico, né, o Rousseau acredita na presença de Deus através da razão. Então, o Rousseau ele propunha uma religião, interessante isso, né, uma religião social. Então, quando ele estava pensando num Estado, né, organizado, ele dizia o seguinte: o sujeito pode ser cristão na sua prática particular, mas se houver uma religião do Estado, essa religião do Estado ela tem que ser uma religião civil. O que é isso, trocando em miúdos? Fazer tudo de bom que a religião faz, mas sem ter uma divindade, sem ter deuses, né? Como se fossem ONGs organizadas, né? Como se fossem grupos organizados. Seria uma religião sem Deus, basicamente, né? Ele acredita, obviamente, também, né, na separação da igreja e do Estado, afirma que as relações como os fenômenos da natureza são reguladas por leis naturais. Isso parece óbvio, mas para aquela época era bastante revolucionário. Ele acredita que o homem é naturalmente bom e todos nascem iguais, são corrompidos pela sociedade em consequência das injustiças, opressão e escravidão, né? A solução para ele, nossa, pulou aqui. Para ele, a solução é transformar a sociedade, garantindo a todos a liberdade de expressão e culto e fornecendo mecanismos de defesas contra as tiranias. Aí a gente tem aqui uma frase dele, né? O mero impulso de apetite é escravidão, enquanto a obediência a uma lei
que prescrevemos a nós mesmos é a liberdade. Então, a ideia que eu falei um pouquinho no começo da aula é a seguinte: o Rousseau ele vai tomar a propriedade privada como um problema. Né? Nesse livro, inclusive, sobre a origem da desigualdade entre os homens, que é a segunda parte do livro, ele vai dizer assim: aconteceu uma coisa muito estranha no passado. Né? Os homens viviam livres, todos eles livres, ninguém tinha lugar para morar, mas todos moravam em todos os lugares. Até que chegou alguém, do nada, e disse assim: ó, esse daqui é meu, esse daqui é meu território, e ninguém pode adentrar. E aí o Rousseau fala: ao invés das pessoas repreenderem esse sujeito, elas acreditaram nele, e elas disseram: ah, esse é seu? É. Ah, então aquele ali é meu. E aí, é claro, ele cria uma metáfora, né, mas ele está usando essa metáfora para dizer que foi assim que nasceu a propriedade privada. Algum sujeito disse que aquele pedaço de terra era dele, outros sujeitos acreditaram, né, e assim nasce a propriedade privada. Para o Rousseau, a propriedade privada ela é um problema porque ela produz a desigualdade. Isso quer dizer o seguinte: eu não falei que o Rousseau era o pai intelectual do Marx? Isso quer dizer o seguinte: para o Rousseau, alguns sujeitos que, quando o sujeito nasce e a família dele já tem uma propriedade privada, esse sujeito já está em vantagem com relação àquele que nasceu e não tem propriedade privada nenhuma. Então, de certo modo, existe uma relação desigual dos sujeitos. Né? E essa relação desigual dos sujeitos, ela vai desaguar num outro problema, que é: se existe um certo poder estabelecido e esse poder ele é transferido de maneira hereditária, é bem provável que politicamente esse poder também aconteça. Então ele vai dizer: quando você nasce num lugar que você não tem terra, e você já nasce num lugar que tem um rei lá mandando. Então, ou seja, você nasce pobre e já nasce, entre aspas, servo, porque as pessoas que estão no poder, elas não foram instituídas por você. Você, de certo modo, é obrigado a obedecê-las. Então, o Rousseau vai dizer: esse mundo é um mundo extremamente problemático, né? Porque o rei se apoia no poder hereditário, né? Que depois migra para o poder divino dos reis, e ainda por cima ele é dono de todas as terras, né? E ele delega, ele permite que as pessoas tenham ali a sua propriedade privada, mas ele também permite que outras pessoas não tenham. Então, esses sujeitos, eles estão perdidos. Então, qual é a proposta do Rousseau? Reconstruir, reestabelecer a sociedade, reproduzir a sociedade a partir de outros elementos. E aí, para isso, ele usa um conceito de estado de natureza que é próprio dele. Então, como eu falei no começo da aula, o estado de natureza ele é o período pré-civilizacional, né? Pré-sociedade, quando não existia leis, quando não existia nenhum tipo de organização. E o Rousseau vai dizer: existe de fato esse estado de natureza, mas ele é diferente do estado de natureza que o Hobbes propõe. O homem não estava numa guerra de todos contra todos e a sociedade veio trazer para ele paz. Na verdade, o homem ele era bom e piedoso. Né? Porque ele vivia num lugar, ele vivia na natureza, a natureza dava aquilo que ele precisava, então ele era corajoso, ele era forte, mas ele não tinha essa maldade que o sujeito social tem. Né? Daí a ideia de o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, porque para o Rousseau, no estado de natureza, o sujeito ele é puro. Né? Os homens que viviam antes da sociedade se estabelecer, eles eram puros, eles eram bons, eles eram justos, porque eles não precisavam maquinar, nem criar colúnios, né? Eles eram livres no mundo aberto, né? Uma coisa meio paradisíaca. Né? Daí vem a ideia, inclusive, bastante importante, e é uma das questões que cai muito no Enem, do bom selvagem, né? O mito do bom selvagem, né? Do sujeito que é bom por estar na natureza. Né? Então, a sociedade não o corrompeu porque ele está na natureza. Claro, senhores, isso depois vai migrar, né, para a literatura, e aí a gente vai começar a usar esse conceito do Rousseau para pensar no índio, para pensar no estrangeiro, e isso vai gerar alguns problemas. Mas é interessante pensar que para o Rousseau, nesse estado de natureza, o homem era bom.
E aí, quando o homem começa a se juntar, a se estabelecer um com o outro, para poder criar um Estado no qual ele possa se proteger, né, porque essa é a ideia do pacto social, essa proteção que ele tem, né, nessa relação com o outro, acaba tornando aquele homem que outrora era piedoso em alguém egoísta, em alguém glutão, em alguém que maquina o mal. Então, nesse sentido, a frase do Rousseau ela faz jus àquilo que diz, né? Então, o homem, a gente pode pensar assim, o homem nascia bom no estado de natureza, mas o estado de sociedade o corrompeu. Né? Então, nós, para o Rousseau, nós estamos corrompidos. Daí a ideia do Rousseau produzir uma obra, né, o Emílio, que é um texto em que ele trata da educação. Porque o Rousseau ele acredita que é possível, a partir da educação dos sujeitos, fazer a gente voltar para esse estado de natureza, mas não ir viver no meio da mata, mas fazer a gente voltar a ter esses valores que haviam nesse estado de natureza. Então, essa noção do Rousseau, essa obra do Rousseau, né, em que ele vai falar sobre o contrato social, desse esboço do contrato social, tem como finalidade essa noção, né, de que nós precisamos estabelecer uma sociedade em que exista uma vontade geral, né, e que essa vontade geral ela seja dotada de uma razão que não nos torne egoístas, mas que nos faça desejar, né, esses valores que outrora permeavam a nossa relação com o mundo e que hoje desapareceram. Né? É claro, alguns pensadores, né, até em tom de brincadeira, zombaram muito dele. Né? O Voltaire, né, que era um outro pensador importante do iluminismo, dizia que quando ele lia o Rousseau, ele sentia vontade de sair por aí andando de quatro e comendo capim, né, porque o Rousseau era um ingênuo. Né? Outros pensadores faziam muita chacota dessa noção pura, né, dessa noção romântica do Rousseau que ele tem pelo homem, né? Porque o pano de fundo dessa noção do Rousseau é que o Rousseau acredita na perfectibilidade. O Rousseau acredita que o homem pode voltar a ser aquilo que um dia ele foi. É claro, né? A gente pode questionar se de fato o homem foi algum dia isso que o Rousseau está dizendo. Mas para o Rousseau é bem possível que o homem possa fazer, assim, o homem possa voltar a ser puro, né? A ser pacífico, a não maquinar o mal, né? A ideia de que no estado de natureza o homem caçava para se alimentar, mas ele não tinha esse desejo, né, de matar, de agredir, né, que a gente vê hoje na sociedade. Né? Essa maldade social, para o Rousseau, ela é consequência desse ajuntamento que a gente tem, que não é atravessado por uma vontade geral, e sim por uma política representativa. Para o Rousseau, é interessante a gente pensar no limite dessa filosofia, né, que deságua nessa noção de ciência política, que para o Rousseau não seria necessário haver o poder judiciário. Né? Lembra que a gente estudou lá o executivo, o legislativo e o judiciário? O judiciário não é necessário. Por quê? O executivo, ele seria os homens colocando a vontade geral, então também não é necessário o legislativo, porque o legislativo seria a vontade geral, o executivo são os governantes colocando essa vontade geral em prática, e o judiciário, e aí eu falei errado, o judiciário não é necessário, porque se é a vontade geral de todos, ninguém vai descumprir, ninguém vai romper o pacto, ninguém vai quebrar o pacto social. Então, sob essa perspectiva, essa democracia que a gente tem hoje, né, que seria a democracia representativa, ela não daria conta de uma percepção russoniana. O Rousseau está pensando num governo social, né, num governo que está muito mais ligado à vontade geral dos indivíduos do que dessa representação. É muito parecido, se a gente quiser tomar como exemplo, a democracia ateniense, né? Dos homens todos deliberando ali, escolhendo todos eles de uma vez e as escolhas sendo aplicadas na prática. Isso está muito ligado, né? Essa noção do Rousseau está muito ligada, se a gente for pensar, a essa noção grega de democracia. Então, percebam, senhores, o Rousseau ele está propondo um retorno da sociedade, tanto um retorno para uma noção grega de mundo, né? de uma democracia direta, né? Que se manifesta nessa vontade geral, quanto um retorno para esse estado
que a gente pode chamar de pré-social, né, para esse estado de natureza. Vocês podem estar perguntando, professor, então Rousseau ele prega o fim da sociedade? Não, ele não prega o fim da sociedade, ele prega uma reforma dessa sociedade. Né? Essa sociedade que corrompe o homem, ela pode ser arrumada via perfectibilidade. Os homens podem se reeducar, né, e a partir dessa vivência democrática, né, os homens podem voltar a ser uma sociedade melhor. Para ele, essa sociedade melhor, ela seria a república, tá? Então, para ele, uma noção republicana seria o ápice em que uma sociedade pode chegar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, né? Então, há dois tipos de poder, né? Então, você tem o poder estabelecido e você tem o poder articulado, né? O poder que se articula. O que seria o poder estabelecido? Imagine o seguinte, quando você nasceu, já tem um rei lá. Você tem que obedecer aquele rei. Tem o que fazer, né? O que seria o poder articulado? A gente se reúne numa praça, né, numa praça pública, não tem rei nenhum, e a gente vai criar as leis que nós mesmos vamos obedecer. Daí a frase, né? O mero impulso de apetite é a escravidão, enquanto a obediência a uma lei que prescrevemos a nós mesmos é a liberdade. Então, esse segundo movimento é todo mundo numa praça, tipo a Ágora grega, e todo mundo nessa praça reunido, estabelecendo quais são as leis que nós vamos seguir. E essas leis, elas são filhas dessa vontade geral. Então, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer? Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer aquilo, nós não podemos fazer isso. Então, para o Rousseau, e aí que está a questão, e essa é a questão mais interessante, a obediência de uma lei que está ligada a essa vontade geral que é escolhida pelo grupo é um ato de liberdade. Então, quando eu obedeço, eu sou livre. Por quê, professor, quando eu obedeço eu sou livre? Porque essa lei que foi escolhida, ela é uma lei que tem a minha participação, que foi escolhida por mim e pelos outros também. Então, ela configura uma liberdade geral, né? Porque quando o homem estava no estado de natureza, isso vale para o Hobbes, para o Locke e para o Rousseau. O homem era livre, mas ele era livre para fazer o que ele quisesse, mas ele tinha que usar da violência, né? Ele tinha que ser violento lá, então tá passando um cara lá com uma caça maior que a dele, ele tá com fome, ele vai lá, pega uma pedra, dá na cabeça do cara, mata o cara e pega a caça do cara lá e come. Não tem lei, então ele pode fazer o que ele quiser. Mas aí, a partir do momento que o homem se organiza em sociedade, ele não pode mais fazer isso, por quê? Porque o meu direito à liberdade e o meu direito à violência foram transferidos para a sociedade, foram transferidos para o Estado. Né? Quem pode matar agora é o Estado. Né? Daí a gente tem, por exemplo, o policial militar. Por que ele pode andar com a arma exposta? Ele pode andar com a arma para fora do coldre, né? Para fora da cinta. Porque a ele foi dado a prerrogativa de usar a violência que nós não podemos usar. Então o cara roubou meu carro. Estou usando um exemplo bem ridículo aqui, tá? O cara roubou meu carro. Eu nem tenho carro, mas o cara roubou meu carro. Ao invés de eu pegar o meu revólver e ir lá e matar o cara, eu ligo para a polícia vai atrás do cara e vai tentar prender o cara. Se o cara for violento, enfim, acontecer alguma coisa, o policial tem a prerrogativa de usar, né, a violência para conter a violência do criminoso ali. Isso está presente na obra do Rousseau, essa noção, né, de delegar o direito está presente na obra do Rousseau. Então, existe um pacto social, né, o sujeito quebrou o pacto, então ele vai cumprir, ele vai arcar com as consequências. Percebam, senhores, isso está presente em todos os contratos sociais. O Hobbes, o Locke e o Rousseau. Mas no caso do Rousseau, o homem era livre, ele vivia livre na natureza, ele passou a viver em sociedade e a sociedade minou a liberdade dele porque o corrompeu. Então, qual é a sociedade ideal para o Rousseau? É uma sociedade em que a vontade geral torna esse sujeito para um mundo mais piedoso para que ele volte a ter liberdade de novo. Professor, como que ele vai ter liberdade de novo? Ele vai ter liberdade de novo quando ele obedecer às leis, porque essas leis que ele vai obedecer são leis justas. Tudo bem, senhores, até aqui? Eu não perguntei, eu estou falando para caramba, nem sei se vocês estão aí ainda. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Estamos, professor, de boa, professor. Beleza.
Então tá, até aqui acho que tá tranquilo, né? Então o Rousseau ele vai pensar numa vontade geral, ele vai pensar que o sujeito precisa se organizar, nós, enquanto sociedade, precisamos nos organizar, e essa organização ela precisa se dar a partir do todo, né? Não a partir de alguns indivíduos. Vamos para exemplos práticos. Imagine que vocês estão estudando numa sala de aula presencial, né? E aí a gente tem dois tipos de alunos. A gente tem o aluno que é o nômade. Todo dia ele está numa carteira diferente. Às vezes você nem reconhece ele, porque todo dia ele está sentado numa carteira diferente. E você tem um aluno que é o sedentário, né? Sedentário no sentido de ficar parado. Ele está todo dia na mesma cadeira. E aí o que acontece? Esse sujeito que está todo dia na mesma cadeira, ele nunca chegou na sala e falou, pessoal, dá uma oportunidade que eu preciso falar para vocês aqui, eu quero conversar com vocês aqui, me ouçam e tal. E ele falou, tá vendo aquela cadeira ali que eu sento todo dia? Aquela cadeira ali, ela é minha. Se vocês sentarem nela, vocês já sabem o que vai acontecer. Esse aluno nunca fez isso. Mas esse aluno, ele senta todo dia na mesma cadeira. Aí um dia, do nada, ele chega um pouco atrasado, tem alguém sentado na cadeira dele. Qual é a ação desse aluno? Ele vai ficar maluco. Por quê? Porque fere a honra do sujeito. Pô, mas essa é minha cadeira. Será que essa cadeira é dele mesmo? Não é, né? Não tem nome nas cadeiras. Você pode sentar onde você quiser. Mas o sujeito, ele se sente no direito de fazê-lo, né? E as pessoas que estão ao redor, porque elas veem essa prática daquela pessoa sentando todo dia na mesma cadeira, elas acabam assimilando aquilo e respeitando, né, o lugar em que o sujeito senta. Mas não existia um contrato ali em que o sujeito foi lá na frente, fez as pessoas assinarem o lugar da cadeira. É um contrato social tácito, né? Você não tem uma lei que diz, olha, essa cadeira aqui é a cadeira do Gabriel, se você sentar, já era. Ó, aquela cadeira perto da janela é do Moisés, se sentar já era. Não tem essa. Né? As pessoas sentam em todos os lugares, mas à medida que a pessoa vai repetindo, você vai percebendo que existe uma lógica que faz a pessoa estar naquele lugar. São os amigos, ela se sente bem e tal, e aí a gente acaba respeitando aquilo. Essa noção, ela está presente nessa noção do contrato social do Rousseau. Né? As leis, elas não estão aí determinadas e dadas. A gente respeita porque o nosso convívio nos faz perceber que essa vontade geral, ela está presente. Então, em certa medida, a gente consegue perceber o que é bom e o que é ruim, o que é honroso e o que é desonroso, pela própria prática, pela própria vida, pela própria existência. Não tem uma ligação direta com o pacto, né? Porque o contrato social é basicamente um contrato que você não assinou, mas que de algum modo, né, você é obrigado a obedecer. E você vai obedecer, segundo Rousseau, se essa sua obediência ela estiver atrelada, se ela estiver ligada a esse espírito de compreensão da realidade. Eu entendo porque eu estou obedecendo. Né? Eu sei que existe um pacto aqui. Eu sei que existe um motivo pelo qual eu devo obedecer. Tá? E é interessante também, isso é uma coisa bastante conceitual, mas é importante dizer, que para o Rousseau, quando o homem saiu do estado de natureza, ele não só abriu mão do poder da violência, né? Ele não só transferiu a violência que ele tinha direito para o Estado que vai proteger ele agora. Então, é como se fossem dois pactos. O primeiro pacto é abrir mão da violência, e o segundo pacto, né, o segundo movimento, agora que eu estou vivendo em sociedade, que eu abri mão do meu direito de usar violência para que a sociedade possa viver em paz, eu preciso obedecer às leis determinadas. Então, o primeiro movimento é abrir mão da violência, o segundo movimento, a segunda parte do pacto, digamos assim, é ter a coragem de obedecer essas leis impostas, mesmo que às vezes essas leis elas não estejam de acordo com aquilo que você acredita no momento, mas por você entender que existe um bem geral e uma vontade maior ali, você acaba por aceitar que isso aconteça, tá? Então, de certo modo, o pacto social para o Rousseau, ele acontece em duas etapas. A primeira etapa é abrir mão do meu direito à violência, e a segunda etapa seria estar disposto a obedecer, mesmo que eu não concorde com aquilo naquele momento, tá? E aí, voltando aqui para o contexto histórico, a gente já está se encaminhando para o final da aula,
Para o Rousseau, a sociedade deve ser organizada pelo princípio da busca da felicidade, que é um pouco do que eu falei, né? Eu não posso organizar a sociedade de uma outra forma que não seja pela busca da felicidade. Como que isso vai acontecer? A partir dessa noção de vontade geral, né? E aí ele vai dizer, cabe ao governo garantir os direitos naturais, né? Os direitos naturais é a liberdade, enfim. A liberdade individual, né? O direito de posse. E aí aqui, a posse não é a posse no sentido de propriedade privada, é a posse no sentido daquilo. É propriedade privada, mas não no sentido que a gente toma hoje, tá? É o direito de você ter as coisas que você conquistou, né? Sem que essas coisas estejam já dadas, né? Tipo, por herança, enfim, né? É necessário haver tolerância, né? A tolerância é um pressuposto muito importante e todos os indivíduos precisam ser iguais diante da lei. Daí, senhores, o fato do Rousseau ter sido como uma bomba na Europa da pré-revolução francesa. Por quê? Porque todo mundo é igual perante a lei, é brincadeira, né? Então você vai colocar nobres e burgueses e servos, todo mundo sob uma mesma lei, isso não tem fundamento. Para aquela época, isso era praticamente uma agressão ao poder instituído. Mas o Rousseau vai dizer, não tem essa. Todo mundo tem que ter direito e tá todo mundo igual. O Rousseau, inclusive, ele era contrário, né? Embora na época ainda fosse aceito, a escravidão. Né? Ele tem algumas passagens da obra dele, ele fala contra a escravidão. Né? E foram poucos, por incrível que pareça, foram poucos os iluministas que trataram desse tema. Né? Então o Rousseau ele produziu uma obra bastante interessante, bastante à frente do seu tempo. Tem uma outra noção aqui, né, que o liberalismo político substitui o poder divino pela ideia de que o Estado é a criação do homem e será entregue a um soberano mediante um contrato social. Então, o homem pode estar no poder desde que esse poder esteja ligado ao pacto, né, que todos os indivíduos fizeram. A ideia de contrato abre as portas para diversas formas de governo, né, não se pensa numa forma só, mas em todas elas o povo precisa ter direito a escolher e o povo tem que ser protegido do governante. O povo não pode ser vítima do governante, que é um pouco do que a gente estudou lá nos Três Poderes, né? E aí aqui são algumas informações do contratualismo, pelas quais eu já passei, tá? Não tem muita importância. O contexto social, né? Forma de governo. Alguns iluministas, como Rousseau, preferem uma república com fundamentos éticos. Né? Então, para ele, a melhor forma de governo é a república. Estado governado de acordo com a vontade geral do povo, capaz de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Fala-se aqui de vontade jurídica, mas para o Rousseau, antes dessa noção de vontade jurídica, existe uma vontade moral, tá? Então a igualdade ela não é só um problema judiciário, ela é também um problema moral. Daí a ideia de haver uma moral na ciência política do Rousseau, na filosofia do Rousseau, que é a ideia de que as pessoas precisam ser tratadas de maneira igual, independentemente das escolhas que elas façam. Então, essa noção que hoje parece muito trivial e comum, à época também causava grande rebuliço, tá? E aí a gente tem aqui a tese central do Rousseau, né, que é a civilização é vista por Rousseau como responsável pela degeneração das exigências morais profundas da natureza humana e sua substituição pela cultura intelectual. Então aquela ideia, né, o homem era bom, né, ele tinha naturalmente uma propensão à piedade e à bondade, mas o ajuntamento social, os indivíduos se reuniram e aí essa piedade ela é substituída por uma cultura intelectual. Né? Os sujeitos se tornam racionais, mas essa razão não é uma razão que preza, não é a razão transcendental do Kant, não é uma razão que preza pelo bem, ela é uma razão que preza a proteção dos pequenos grupos. Né? Por isso que ela é uma razão má. Né? Aí ele diz assim, a Chauí falando aqui, tá? A uniformidade artificial de comportamento imposta pela sociedade às pessoas leva-as a ignorar os deveres humanos e as necessidades naturais. Mesma coisa, né? O padrão estabelecido pela sociedade torna as pessoas egoístas, tá? Assim como a polidez e as demais regras da etiqueta podem esconder o mais vil e impiedoso egoísmo, as ciências e as artes, com todo o seu brilho exterior, frequentemente seriam somente máscaras de vaidade e de orgulho. O Rousseau está dizendo basicamente o seguinte: isso que a sociedade se transformou aqui, com toda a sua complexidade, não passa de um teatro.
né? O pano de fundo por trás disso tudo aqui é o egoísmo dos pequenos grupos, né? É a vaidade dos pequenos grupos que corrompem as pessoas que nascem. Então, se o sujeito nascer e ele for um sujeito puro vivendo nessa sociedade, a tendência é que ele seja oprimido por essa sociedade ou que ele seja motivo de zombaria, né? Que as pessoas o tratem da pior maneira possível. Então, aqui tem mais um recorte, né? A proposta do Rousseau. O homem, para Rousseau, não se regenera pela destruição da sociedade, o que eu falei, ele não quer que a sociedade seja destruída, e com o retorno à vida nos meios das florestas. Né? Não é para destruir a sociedade e todo mundo viver no Amazonas. Né? A ideia aqui é que a gente reconstrua os valores que existiam antes dessa corrupção. Tá? Embora privado no estado social de muitas vantagens da natureza, ele adquire outras. Capacidade de desenvolver-se mais rapidamente, ampliação de horizontes intelectuais, enobrecimento dos sentimentos e elevação total da alma. Se os abusos do estado social civilizado não o colocassem abaixo da vida primitiva, o homem deveria bem dizer, sem cessar, o instante feliz que o arrancou para sempre da animalidade e fez de um ser estúpido e limitado uma criatura inteligente. Ele está dizendo o seguinte: seria muito bom ter saído do estado de natureza. O problema é que quando nós saímos do estado de natureza, a gente se tornou pior do que nós éramos. Por isso a gente não pode louvar essa saída, mas agora com o desenvolvimento do estado, a gente não pode cessar essa saída também. Então a gente está numa sinuca de bico, a gente não pode voltar para o mundo tribal e para o mundo viver na floresta, mas a gente não pode continuar com esse estado corrompido. Então, qual é a ideia do Rousseau? Restabelecer as bases do Estado e do governo, criar um governo social, uma política social, não no sentido que a gente toma hoje, mas que diz respeito à participação de todo mundo, e trazer esses valores que estavam antes dessa noção corrompida de volta à tona. Né? A piedade, a compaixão, a bondade, né? Acabar com sentimentos, entre aspas, maquiavélicos. Tá? O propósito visado por Rousseau é combater abusos e não repudiar os mais altos valores humanos, que é o que a gente falou. Aí aqui tem algumas teses dele, tá? Que são bastante importantes. É o estado de natureza, né? Que a gente tratou, a questão da propriedade privada, né, que a gente tratou também, que é a ideia do homem que foi lá e disse que aquele pedaço de terreno era dele, e todo mundo acreditou. O estado de sociedade, que é esse que a gente fala, né, dos indivíduos sendo corrompidos numa sociedade, e esse estado de sociedade precisa ser alterado. O contrato social, que é esse contrato que você assina, mesmo sem ter assinado, que você é obrigado a vivenciar ele porque você nasceu em determinado lugar, né? E as leis desse contrato social, elas são leis jurídicas e leis morais. Né? Nem sempre a lei está no papel, mas mesmo que ela não esteja no papel, você sabe que não pode fazer. O conceito de vontade geral, né? Que é a ideia de que existe uma vontade racional, e o conceito de soberania popular. Esse último conceito ele está muito ligado à ideia de que se o rei ou o governante se colocar contra a população, o que vale é a população, não o rei. O limite e o poder do rei, eles vão até a agressão contra a população. O Rousseau ele vai dizer, não se pode quebrar leis, né? Não se pode deixar de obedecer leis, porque as leis elas estão ligadas à vontade geral, e elas são boas. Mas se um soberano ele se colocar contra a população, então ele não está seguindo a vontade geral. Logo, a vontade da população ela vai estar sobre a vontade do soberano, porque ela tem mais valor. Tá bom, senhores? Senhores, eu acho que é isso. A ideia aqui era apresentar um contratualista, né? Porque como a gente tratou Montesquieu, a gente tratou os autores que pensaram as delimitações, e a gente tratou o Popper, que pensou na sociedade como processo, a ideia era apresentar um contratualista. É bem possível que vocês já tenham passado pelo Rousseau, né? Eu não duvido que vocês já tenham visto alguma coisa do Rousseau, mas a ideia era apresentar o contratualismo russoniano. Eu não sei, vocês já viram o Rousseau em alguma vez? Com a Ari já. Oi? Com a Ari, ele já comentou já. Vocês já viram com o Ari, né? É bem provável mesmo que vocês tenham visto, sobretudo com
No segundo ano ele também aparece, acho que no terceiro um pouquinho, mas a ideia era apresentar para vocês essa noção russoniana de contrato social para que vocês fechem essa trinca, senhores. Contrato social, organização e processo social, né? Então, contrato social Rousseau, organização social Popper, né? O que a organização social produz? Uma sociedade fechada, uma sociedade aberta, né? Os três poderes, né? Que é o trivial. Então, tomando essas três noções aqui, caso vocês tenham lá no vestibular uma redação que peça para que vocês façam uma análise política da realidade, vocês têm como voltar às bases, pensando no contrato social russoniano, vocês têm como pensar filosoficamente e sociologicamente os problemas dos ideais e dos objetivos de uma sociedade com o Popper, que é a nossa penúltima aula, e hoje vocês têm a capacidade, e na nossa antepenúltima aula, vocês têm a capacidade de pensar nos três poderes como política prática e pragmática. Então, se no Enem cair alguma redação ligada à organização social, à organização do Estado, vocês podem usar esses elementos que aqui foram apresentados para vocês, que é o contrato social, a organização social a partir dos objetivos e das utopias e os três poderes. Alguém tem algum questionamento ou alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo por mim. Beleza. Então tá bom, senhores. Vamos encaminhar para o final. Foi um prazer estar convosco. Contigo não, né? Convosco. E é isso, senhores. Não havendo mais nada, eu encerro aqui a nossa aula. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum questionamento, podem fazer via WhatsApp, podem me contactar também, tá bom? Até mais e fiquem com Deus. Falou, professor. Valeu. Falou, galera.